Olá galera, bem-vindos ao Dança Além da Técnica e hoje nós vamos retomar a série Klaus Viana para estudar então o primeiro conceito proposto por Klaus Viana, que é o conceito de presença. Mas antes disso eu já queria te convidar então para curtir o vídeo aqui embaixo, também te convido a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Lembrando que curtir o vídeo é muito importante para dizer para o YouTube que esse é um conteúdo relevante e que ele precisa ser, então, espalhado para mais pessoas. Aproveita o tempo da vinheta para fazer isso e eu retorno já já. Então vamos lá, presença. Presença não é um conceito assim tão nebuloso no meio das artes e a gente já fala de presença cênica há um tempo. Então o que isso muda na proposta do Klaus Viana? O Klaus Viana vai trazer o conceito de presença para ser pensado dentro da sala de aula e isso é uma grande novidade. Dentro de um pensamento mais tradicional de ensino de dança, a gente entende então que uma aula começa com um aquecimento. E o que o Klaus vai dizer é que existe algo a ser feito ainda antes desse aquecimento, ainda antes desse corpo começar a se mover. E isso tem tudo a ver com a ideia de presença. Então, muitas vezes a gente entra numa aula de dança, a gente começa a dar aula, mas o nosso aluno, né, ou a gente mesmo como aluno, ainda não conseguiu se desconectar das coisas que estavam vivendo lá fora, ou dos problemas, de coisas que precisa fazer e tudo mais. E às vezes a gente faz uma aula inteira de dança pensando em outras coisas, totalmente com o cérebro ligado em outras questões da nossa vida. E isso anula completamente a nossa presença naquele espaço, naquele lugar, vivenciando de fato aquele acontecimento. Então a ideia de presença do Klaus Viana está ligado a como é que o corpo se estabelece no aqui e agora. Como é que eu tenho um corpo de fato vivenciando o aqui e agora, de maneira integrada, corpo-mente, né? Todas as conexões do meu corpo vivendo aquele momento. E aí o Klaus vai pensar então propostas possíveis para acessar essa presença no corpo. E eu aposto que você já viu alguma delas, já vivenciou algumas delas em aulas de dança e talvez você não tenha feito essa conexão ou talvez até não tenha entendido direito porque é que a coisa começava assim, né? Então, uma das primeiras propostas do Klaus Viana é a de colocar o aluno deitado no chão. Então essa relação de nos tirar dessa posição, dessa verticalidade do nosso cotidiano e nos colocar no chão deitado já nos leva para uma outra relação de corpo, uma outra relação do corpo com o espaço. E aí muitas vezes o segundo passo interessante é fechar os olhos, né? Essa ação de fechar os olhos também nos volta para uma outra percepção do corpo, né? Então eu tiro esse acesso visual que é extremamente apelativo no nosso mundo contemporâneo, né? Tudo se dá muito pela visualidade, por esse contato visual com as coisas. E aí a gente parece então que anulando a visualidade, a gente anula um pouco essa racionalidade ligada à visualidade e aí eu acesso então uma outra percepção do corpo, que é essa percepção da sensação, né? Do que eu estou sentindo naquele momento, como é que está esse meu corpo nesse momento. Então existem muitas aulas aí inspiradas na proposta do Klaus Viana, que se inicia com essa proposta de deitar no chão e fechar os olhos e entender como é que é experimentar esse corpo, perceber esse corpo,
via esse acesso, né, do peso, do soltar o peso do corpo no chão e de fechar os olhos e acessar uma outra percepção. Um outro gatilho muito interessante para a gente acessar a presença é a respiração. E vários trabalhos aí de yoga, de meditação, já nos dizem isso e nos acessam por essa via, né? Que são exercícios básicos de respiração, onde eu tenho que me concentrar naquele momento, na minha respiração, em como o ar entra no meu corpo, como é que o ar sai do meu corpo. Então é um outro acesso possível, que também pode ser combinado com essa relação de estar no chão, de soltar o peso do corpo no chão e tudo mais. Então a respiração também é um grande meio para acessar essa presença. Outra possibilidade, que é uma possibilidade que a gente recebe um pouco mais aí dessa dança contemporânea norte-americana e tudo mais, é esse movimento de caminhar pelo espaço. Então, muitos professores de dança que também trabalham e buscam estabelecer essa presença inicial, colocam os alunos para fazer uma caminhada pelo espaço. E é claro, durante essa caminhada, vai instigando o aluno a perceber coisas no próprio corpo, a prestar atenção nesse corpo e entender então como é que esse corpo caminha numa outra relação, que não é nessa relação cotidiana onde a gente sai pela rua caminhando e a gente está pensando em outras coisas, mas como é que eu volto a atenção para o meu próprio corpo em movimento, né? Eu volto a atenção diretamente para o movimento. Então eu acho bem interessante esses acessos e podem existir diversos outros acessos, né? Pessoas de outras modalidades também já me disseram várias coisas quando eu estabeleci conversas sobre presença, né? Tem grupos de dança do ventre que começam com o ritual do chá, que começam tomando chá juntas e percebendo o gosto, o sabor daquele chá, enfim. Eu acho que existem diferentes acessos para a gente trazer as pessoas para o momento presente e se desconectar um pouco com essas preocupações que estão acontecendo em outros lugares. Uma das coisas que eu acho bem interessante para a gente estabelecer um pouco esse contraste das metodologias mais hegemônicas, europeias e norte-americanas e pensar nessa relação com o Brasil é esse contraste, então, né, da caminhada no início da aula e desse corpo deitado no chão durante a aula. Como eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos essas relações de pensamento e essas diferentes estéticas, eu trabalho sempre, uma aula de dança contemporânea começa deitada no chão, a outra começa caminhando pelo espaço e tentando perceber que diferença esses acessos causam no corpo, né? Mas é muito interessante pensar como a lógica hegemônica, colonizadora, e aí citando um pouco Germania Coni, pensa tudo a partir do pé, do passo, do caminhar, do avançar, né? E como é que então a gente estabelece essa caminhada no espaço. E quando a gente acessa então um pensamento que não é norte-americano ou europeu, como esse pensamento do Klaus Viana, esse pensamento brasileiro, a gente vai então para um corpo que deita no chão e que solta o peso, que sente o peso da terra, que se conecta com a terra e que pensa esse corpo aterrado, então, né, em conexão com o chão. E isso é muito interessante de perceber essas estéticas e esses olhares diferentes para o corpo e para o movimento que vão surgindo aí nos diferentes países e nas diferentes propostas de pensamentos de dança. Bom, espero que eu tenha te ajudado, então. A presença tem tudo a ver com presença cênica. A gente pode, inclusive, refletir em como é que esse estabelecimento de uma presença em sala de aula pode se dar numa cena, num espetáculo. Então, como é que eu me preparo antes de uma cena ou antes de um espetáculo para essa relação da presença, para eu estar de fato vivendo aqui agora. E é um entendimento de presença cênica que nos faz pensar que a presença não se dá somente na apresentação, né? Muitas vezes os grupos chegam para ensaiar um processo criativo e eles ensaiam puramente no automático, ali, super preocupado com outras coisas, fazendo tananã, e aí no dia que vai se apresentar dá aquele desespero e aí a gente para, a gente respira, a gente quer fazer um ritual inicial, a gente quer ficar 15 minutos sozinhos e tal, e não sei o que para entrar em cena, né? Mas entender que presença, então,
é o estabelecimento de um ritual e que esse ritual pode te ajudar a estar ali naquele momento e a de fato se entregar e viver o movimento, que é aquilo que é mais importante para nós da dança, que é aquilo que a gente pesquisa, que é esse corpo vivendo o movimento, de fato. Então terminamos por aqui, espero que você tenha compreendido um pouco mais e refletido sobre esse conceito de presença. Até o próximo vídeo no canal e logo mais vem mais conceitos do Klaus Viana. Tchau, tchau!